Boa tarde, sejam muito bem-vindas à nossa segunda live de esquenta da Jornada Verdadeira Obediência. Hoje nós vamos conversar sobre a criança que só obedece quando você perde a paciência. Esse é nosso tema de hoje e você que está assistindo a gravação dessa live, se você ficar com dúvidas sobre qualquer coisa que eu falar aqui, pode me mandar pelo direct que eu vou responder, tá bom? Boa tarde, Sueli. Boa tarde, Jocely. A Maria. A Rayane. Boa tarde. A Camis. Gente, eu vou colocar aqui o tema da nossa live de hoje, tá? É meu filho só me obedece. Peraí. Quando eu perco a paciência. A paciência. Tá aqui. Hoje, nosso bate-papo é exatamente sobre isso. Peraí, como que dá? Consegui. Gente, enquanto o pessoal tá entrando, escreve aqui pra mim a idade das crianças. Se você chegou no perfil há pouco tempo, porque chegou muita gente nova, né, aqui no perfil. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Andressa Belefusco, eu atuo como educadora parental e o meu trabalho é ajudar mães e professoras também a educar as crianças de uma forma respeitosa, sem gritar, sem punir, sem colocar de castigo, sem ficar ameaçando ou dando recompensas para as crianças para que elas se comportem bem. E conforme essas mães vão realizando um reset na sua mente, aprendendo uma nova forma de educar, através da educação respeitosa e positiva, elas vão oferecendo educação emocional. Então esse é meu trabalho, isso é o que eu compartilho aqui no meu perfil. E essa semana nós começamos um esquenta para a Jornada Verdadeira Obediência, que vai começar no dia 19 de junho. Para você se inscrever e receber o conteúdo, que vai ser uma semana de conteúdo gratuito, você precisa clicar no link que está na minha bio, realizar a sua inscrição, e aí você vai ser redirecionada para um grupo de WhatsApp, e lá eu vou mandar todas as informações. Essa jornada, gente, ela é realmente um esquenta para que vocês possam conhecer a educação respeitosa, que hoje vocês vão entender um pouquinho sobre o que é essa educação respeitosa mesmo, sem aquele monte de coisa que é irreal que as pessoas falam sobre educar com respeito, tá? E aí, vocês conhecendo sobre tudo isso, fazendo sentido para vocês, no final dessa jornada, eu vou abrir vagas para a minha mentoria Bússola Materna, que é onde eu compartilho tudo para que vocês possam realmente educar com respeito, tá? Eu sempre falo que educar não é intuitivo e realmente não é. Gente, há 6 anos atrás eu não sabia nada disso e durante a minha vida inteira eu estive no ambiente escolar, eu era professora. E estando no ambiente escolar, eu era professora, que para as crianças me escutarem, para que elas me obedecessem, eu precisava chegar no meu limite de perder a paciência. Era exatamente isso que acontecia. E eu não sabia o que fazer. E eu fui procurar, porque eu conversava nas escolas que eu trabalhava, pedindo ajuda, né? Falava, gente, como assim? Essas crianças não me obedecem, elas não me escutam. Eu preparo atividade para elas e nada. E elas falavam, não, é assim mesmo, essas crianças estão tudo desobedientes porque não tem educação dentro de casa. Era o que eu escutava. E eu ali, inconformada com isso, fiquei grávida, né? Queria ter filhos e eu fui atrás de informação. E aí eu fui fazer diversas formações. Quando eu conheci a educação respeitosa, foi assim uma virada de chave para mim. Eu vou contar aqui uma ferramenta para vocês que logo de cara já mudou muita coisa. E aí, desde então, 6 anos atrás, eu fiz uma transição de carreira, fiz diversos cursos e agora eu tô aqui ajudando mães
Porque eu vejo na minha vida a diferença, gente, que dá educando com respeito com o meu filho no dia a dia. Não é algo fácil, porque não é nada intuitivo, né? Nós não tivemos essa educação. A educação respeitosa é algo novo. Então, assim, a geração que todo mundo fala assim, mas a nova geração tá perdida por causa da educação positiva. Gente, isso é irreal, porque a educação positiva ela é muito nova. Os estudos que pautam a educação respeitosa, eles são novos, tá? A neurociência já comprova o que a punição faz no cérebro da criança. Tem muito estudo sobre isso. E assim, é uma forma nova de se relacionar. E o que acontece é que a geração que foi educada ali com punição, que apanhava com chinelo. Meu pai conta pra mim que ele tinha que ficar, tomava reguada na perna porque não se comportava bem, até cair. Então assim, quem decidiu não realizar isso, não foi atrás de como realmente educar, só tirou o que sabia como educar e não colocou nada em troca. E aí a gente acaba vendo muita gente, muita criança realmente que os pais não conseguem oferecer limites. E a educação respeitosa, ela mostra exatamente esse caminho do meio, tá bom? Ai, gente, eu acabei meio que entrando no conteúdo enquanto eu tava contando a minha história, mas tudo bem, vamos lá. Bom, gente, primeira coisa que eu quero falar aqui com vocês é quando uma mãe fala assim pra mim, meu filho só me obedece quando eu perco a minha paciência, a primeira coisa que a gente precisa olhar é para essa palavra obedece. Eu sei que essa palavra ela vem na Bíblia falando que nós temos que obedecer a Deus, que é importante a gente seguir regras. Porém, quando a gente pega ali no dicionário, a palavra obedecer... A gente, tô ofegante, desculpa, tá? Mais pra frente eu conto o porquê. Não consigo ficar rolando, acredita? Bom, não adianta. Não adianta. Quando a gente fala assim, você precisa me obedecer, a pessoa que está ali te obedecendo, ela tá se submetendo à vontade de outra pessoa. E muitas vezes ela está cedendo a sua própria vontade para agradar ao outro. E aí, se a gente pensar em uma criança, tá? Que foi super obediente. Me conta aqui se vocês eram crianças obedientes. Eu fui a filha, assim, que todo mundo queria ter. Eu era super obediente, eu não fazia barulho, eu era super quietinha. Sabe aquela criança super comportada? Eu era ela. Eu ia bem na escola. É o que as mães falam, né? Nossa, eu queria tanto que meu filho se comportasse. Só que, gente, se a gente conhece e vai estudar a natureza humana, como é uma criança, o comportamento dela, crianças não são quietinhas. Crianças precisam de movimento. Então, essa criança que tá ali quietinha, te obedecendo sempre, ela muitas vezes está negando aquilo que ela precisa para se submeter às suas vontades. E aí, essa criança que é boazinha e obediente na infância, o que é que vai acontecer lá no futuro? Quando ela crescer? Uma criança, quando ela te desobedece, tá? Quando ela tá ali falando pra você, eu não vou fazer isso, eu não quero fazer isso. Ela tá colocando a sua própria vontade, tá expondo aquilo que ela precisa e aquilo que ela deseja, mesmo que seja inapropriado, tá, gente? Eu não tô levando isso em consideração. Calma aí, vamos lá, vamos construir esse pensamento. Essa criança, ela tá expondo isso. Se você briga com ela, dá uma bronca e corta isso dela, o que vai acontecer quando ela crescer? Será que ela vai ter as habilidades que ela precisa
lá na vida adulta? Ou ela, por exemplo, vai se tornar um adulto que quando chega no seu ambiente de trabalho e um chefe passa uma tarefa para ela fazer que não tem nada a ver com ela, ela vai aceitar? Todas as habilidades que a pessoa precisa quando ela é maior, um adulto, tá? Para que ele seja um adulto próspero, para que ele consiga se comunicar, para que ele lidere a sua equipe no ambiente de trabalho, para que ele lidere a si mesmo. Tudo isso são habilidades que começam a ser desenvolvidas desde a infância. Porque a personalidade da criança, ela vai sendo formada na primeira infância. E ela vai carregar isso por toda a sua vida. Então, essa criança que tá ali totalmente obediente a você, será que ela está sendo realmente preparada para lá na vida adulta ela ter as habilidades, ter princípios, ter valores que a vão deixar se posicionar no mercado de trabalho, numa posição boa? Será que ela vai conseguir se comunicar com o seu parceiro? Se ela entrar em um relacionamento que é abusivo, por exemplo, será que ela vai conseguir ver que aquilo é abusivo? Ela vai sair fora? Ou ela vai ficar ali dependente daquele parceiro? Vamos voltar. Uma criança com 15 anos. Imagina uma criança que foi extremamente obediente e ela aceitou tudo que os seus pais falavam, tá? Tudo. Ela nunca foi... nunca falou um não, tá? Por quê? Eu já vou falar o porquê que ela não fala não. Imagina essa criança com 15 anos, que ela já não tá ali realmente olhando só pra família, né? Ela busca o senso de aceitação, de pertencimento fora, nos amigos. Esse amigo, o melhor amigo, o namoradinho, oferece um cigarro pra ela. Será que ela vai ter voz pra ela virar pro amigo dela e falar: não, eu não quero, isso daqui faz mal? Ou ela vai aceitar porque ela tá ali, ela padronizou um comportamento de que eu tenho que aceitar tudo que os outros me falam? Então a gente precisa tomar muito cuidado com a busca dessa obediência, tá? E gente, quando eu falo isso, eu não tô falando que as crianças vão ficar totalmente ali, fazendo o que elas querem. Não é isso, tá? Qual é a diferença? O que é que a gente precisa buscar? Ao invés da gente olhar para essa obediência, nós vamos buscar a colaboração da criança. Quando você colabora, você está fazendo algo por você mesma. Uma criança que te obedece sempre, ela normalmente tem medo das consequências. Então, para que ela não sofra as consequências, para que ela não apanhe, para que o pai não grite, ou até mesmo, gente, para que o pai não olhe feio, né? Não faça uma cara feia, não bufe, não dê um gelo, sabe? Quando os pais não fazem isso, eu tô falando pai, mas é pai e mãe, tá? O adulto não faz esse tipo de punição física, mas quando ele fica bravo com a criança por algum comportamento, ele dá um gelo. Isso também é uma violência, mas é uma violência invisível, tá? Então, esse gelo, eu não olho pra você, eu não converso com você. Então, essa criança que recebe esse tipo de punição, ela se torna obediente. E ela, como ela precisa, gente, a criança, ela precisa da gente pra sobreviver. Ela não sobrevive sozinha, né? Ela precisa pra tudo. E o que ela faz? Ela te obedece. E se ela não te obedece, ela vai ali reivindicar os seus direitos, aí ela vai e ela briga, ela se comporta mal o tempo todo. Tudo isso que ela tá fazendo, todo esse comportamento dela é uma forma dela te mostrar que ela não tá se sentindo respeitada. E se ela faz motivada porque ela não quer sofrer as consequências. Ela não quer ficar sozinha de castigo. Então eu vou obedecer. Mas eu não entendi o porquê que eu preciso fazer isso. Quando a gente volta o nosso olhar para colaboração, nós vamos ajudar os nossos filhos
a entender o porquê das coisas, para que ele se comporte bem por ele mesmo. E não porque tem alguém mandando o que eu preciso fazer. Isso a gente chama, gente, de locus de controle, tá? Então, esse locus de controle, quando eu educo para obediência, ele é um locus de controle externo. Então, sempre tem alguém de fora mandando e dizendo o que eu preciso fazer. Quando o locus de controle é interno, eu faço porque eu sei que aquilo é bom. Eu faço porque eu entendi a razão disso. Vou dar um exemplo. Imagina que você... na época que a gente precisou começar a usar cinto, tá? Todo mundo, ninguém usava cinto de segurança, certo? Aí foi falado que era importante usar o cinto de segurança porque ele protegia a nossa vida. Era segurança para nós. O que teve muita gente que fez? Não usava cinto. Não quero usar. As pessoas não conseguiam ver a importância disso. Então, quem considerava importante, usava. Quem não considerava, não usava. Aí falaram que ia ter multa. Se o amarelinho, aí colocaram câmera em tudo. Estavam ali vigiando, tinha alguém vigiando. O que aconteceu? Você entra no carro, você coloca o cinto. Por quê? É porque você entendeu a importância ou porque você tá com medo da multa? Se você faz isso, eu acredito que hoje não mais, tá? Mas uma pessoa que coloca o cinto por medo da multa, ou que anda na velocidade porque tem medo da multa, ela está sendo motivada por um locus de controle externo e não porque ela entendeu a importância daquilo. E quando a gente educa para a obediência, é isso que nós estamos fazendo com os nossos filhos. Se eu não tô perto, para ele não entende a importância de se comportar bem. É aquele famoso, quando o gato sai, o rato faz a festa? Exatamente isso. Então, quando a gente muda esse olhar para a forma que a gente está educando os nossos filhos, fica um pouquinho mais fácil da gente transformar o nosso foco, porque é o nosso foco, tá? Da obediência para a colaboração. A Andressa tá aqui falando assim, é difícil esse raciocínio, mas sinto que estamos numa geração de pais preparados para entender. É uma tentativa de compreender a humanidade daquele pequeno ser humano. E é isso mesmo, gente. Pra gente é muito difícil. O que acontece? Quando a gente vê uma criança, às vezes, tendo um comportamento de criança, por exemplo, birra. Gente, birra é a coisa mais normal do mundo para uma criança, porque ela não tem maturidade cognitiva, tá? E aí ela faz birra. Só que quando ela tá fazendo birra, é como se ela estivesse fazendo uma afronta pra gente. Por quê? Quando ela tem esse comportamento, aciona um gatilho emocional na gente, que faz com que a gente se sinta ali numa situação de perigo. E essa angústia que nós sentimos vem por conta da educação que nós tivemos. Porque nós precisávamos ser obedientes. Então, pra gente, educar através buscando essa colaboração, é um processo, gente, de desconstrução de tudo que a gente viveu para aprender algo novo. É preciso de muito autoconhecimento para você entender aquilo que te tira do eixo, que faz você perder a paciência. E aí, entra o segundo ponto sobre o tema de hoje. A nossa falta de paciência com os nossos filhos, com tudo, na verdade, na vida, né, gente? Porque a gente não tem paciência, né? Não tem paciência para ficar numa fila, não tem paciência para respirar, demorou um pouquinho, já tá olhando no relógio, a gente tá sempre com pressa. E quando as coisas não saem do jeito, a gente perde a paciência, fica nervosa. Por quê? Nós não tivemos educação emocional. E isso que é o pior, quando a gente perde a paciência, a gente ainda se sente mal, como se a gente estivesse errada. E tudo isso vem
Porque ninguém ensinou pra gente a como lidar com as nossas próprias emoções. Então, quando a criança faz alguma coisa que te tira do eixo, você não sabe como gerenciar suas próprias emoções, e aí você explode com o seu filho. E ele não tem nada a ver com isso, porque nós, que somos os adultos da relação, somos os únicos responsáveis por gerenciar nossas emoções. Se a gente não sabe lidar com um computador que não liga a hora que eu quero, eu fui saco, né? Bate na mesa. Como que a gente espera que uma criança saiba lidar quando alguém pega o brinquedo da mão dela? Então percebe que não tá ali conectado, é falta de conhecimento. Bom, então, gente, a gente precisa entender essa diferença entre buscar a obediência cega, né, que é querer que o meu filho faça tudo que eu quero, no momento que eu quero, e assim, eu falei pra ele desligar a televisão, ele tem que desligar agora, é hora de comer, ele tem que vir agora, para conquistar a colaboração. Quando eu foco meu olhar na colaboração, e eu vou realizar um pedido para a criança, eu levo em consideração que ela tem uma maturidade diferente, que ela vai processar a informação diferente. Provavelmente a resposta dela vai ser diferente da minha, porque ela tem 3, 4, 5, 10 anos. E eu sou uma adulta. Quando o primeiro treinamento que eu fui sobre educação respeitosa, a gente aprende várias ferramentas, né, para se comunicar, porque a nossa comunicação, ela muda muito. Quando a gente se comunica com a criança com respeito, ela entende aquilo com respeito e ela responde muito melhor, tá? E aí, o que aconteceu? Eu tava dando aula e no lugar onde eu dava aula tinha umas coisas que as crianças ficavam subindo. E aquilo me tirava do sério. E eu sempre ficava ali, gente, mas essas crianças não me obedecem, elas não me obedecem. E aí, depois que eu aprendi, eu falei, eu vou tentar. E aí eu fui e falei, eu ofereci opções, até gravei um videozinho com uma opção sobre isso. Falei, olha, ficar aqui não posso deixar, não é seguro. Você tem 2 escolhas, você desce sozinho ou com a minha ajuda. O que você escolhe? A criança parou, olhou. Aí o que ele foi? Fez sozinho. Ele mesmo desceu. Eu falei, caramba, eu nem dei bronca, eu não fiquei nervosa. Por quê? Porque eu tava me comunicando com assertividade. Eu tava respeitando o tempo dele. Eu não fui ali agarrando ele, colocando pra baixo. Eu falei pra ele o que precisava ser feito e ele aceitou. É lógico que já tiveram muitas outras vezes que eu fiz isso e não foi assim, né? Quanto mais velha a criança, mais ela vai ali se colocar, perguntar o porquê, te questionar. E aí vem da nossa maturidade em saber conduzir essa situação para que ela continue sendo respeitosa, tá? O que a gente precisa entender é que as crianças, não tem problema elas negarem aquilo que a gente está falando. Tá tudo bem elas negarem, é importante. E se a gente não tem, olha só como é a gente. Se a gente não tem vocabulário para conseguir explicar para a criança o que precisa ser feito, então é a gente que tem que buscar alguma coisa diferente. E não a criança que tá ali conhecendo a si mesma, entendendo como que funciona o mundo, tá? Peraí, deixa eu passar aqui que a gente... Bom, então, gente, quando a gente educa buscando essa colaboração, o que é que nós estamos fazendo com os nossos filhos? A gente está abrindo a oportunidade para que eles tenham voz ativa, para que eles saibam como comunicar as suas próprias vontades, para que eles saibam dialogar. Quantos de nós não sabe resolver conflitos? Você briga com alguém e você não consegue resolver através de um diálogo respeitoso. Já vai ali julgando, criticando. Por quê? Não aprendemos a resolver conflitos. Muita gente, muita mãe de 2,
não sabe como ajudar as crianças nas brigas entre si. É gatilho para mãe de 2 porque não sabe. E por que a gente não sabe? Porque não aprendemos na infância. Então, se a gente aprende agora, ensina os nossos filhos, eles têm a oportunidade de crescer e saber fazer isso. A se comunicar, a falar aquilo que ele acredita, respeitando o outro. O que mais que as crianças aprendem? Elas desenvolvem senso crítico. Elas olham uma situação e elas conseguem entender que isso é bom e isso não é bom. E mesmo que os meus amigos estejam falando que isso aqui é bom, mas eu tô vendo que não é, eu vou ter voz, eu vou colocar, eu vou falar, eu vou me defender e eu vou me preservar, porque eu aprendi a como me respeitar. Sabe quando você começa a fazer dieta? Ai, gente, dieta é uma coisa, né? E aí, você sai pra comer com seu marido. Quando você sai pra comer com o seu marido, poxa, você tava ali firme e forte na dieta e o seu marido decide comer McDonald's. E aí, você não consegue se controlar, você vai lá e come o McDonald's e derruba a sua dieta. Será que eu aprendi, provavelmente não, né? Se eu fiz isso, a como controlar os meus impulsos, eu não aprendi. E aí eu me deixo levar. Uma outra coisa, quando a gente tá ali educando com esse foco na colaboração, é que você ensina para o seu filho a se manter conectado consigo mesmo, com as suas necessidades. E eu não fico ali agradando ao outro. Então, por exemplo, a gente, mais uma vez, alimentação, né? Muita gente tem muito problema com alimentação. A gente cresceu ouvindo assim, que o prato estava na frente, que não podia sobrar comida no prato, tem que comer tudo. A raspar o prato. E aí a gente comia, tinha criança que passava mal, né? De tanto comer. Quantas de nós, hoje em dia, não come, gente, come, mesmo que já esteja assim empanturrado, come até passa mal. Por quê? Porque não aprendeu a respeitar os seus próprios limites. Quantos adultos não sabem falar não pro outro? Se sobrecarrega de milhões de atividades porque não consegue virar para outra pessoa e falar: nesse momento eu não vou poder fazer. E qual é o problema da gente falar um não? Agora, quando foi que a gente aprendeu tudo isso? Lá na infância. Cada vez que essas crianças, elas falam um não pra gente, elas estão falando sim pra elas mesmas. Então, a gente precisa ensinar para as crianças a importância de falar um não, a importância de seguir regras, a importância de entender os limites do outro. Tudo isso é construído na infância, porque é exatamente até os 7 anos que essa criança está construindo a base para a sua vida adulta. Então agora é o momento de nós realizarmos isso. Até os 11 anos dessa criança, antes dela começar a olhar para fora, a buscar essa aprovação dos amigos lá da sociedade, porque antes, até os 10 anos, a criança ela tá ali com a gente, ela tá te olhando, ela tá copiando tudo que você tá fazendo, ela é seu espelho, Bom, o que acontece, gente? Então, quando a criança, ela só te obedece quando você perde a sua paciência, essa criança pode ter entendido que o limite, até onde ela pode ir, é quando você perde a paciência. Então, por exemplo, uma criança que tá ali brincando, tá? E chegou a hora dela tomar banho. Você chama uma vez, não vai. Você chama 2, ela não vai. Você começa a ficar nervosa, chama 3, ela não vai.
Quando você explode, então quando você grita, quando você vai dar uma bronca, quando você ameaça, ela vai e faz. Agora eu te pergunto, por que ela tá fazendo? Porque ela entendeu a importância de realizar essa ação ou porque aquele foi o limite que ela entendeu? Que aquele é o limite? Ou ela tá fazendo por medo? E aí é algo que vocês precisam pensar em como vocês estão construindo a relação com a criança, tá? Bom, então, quando a gente começa a mudar esse olhar, eu vou sempre focar na educação que eu vou oferecer, ao invés de educar pelo medo, educar pelo amor. Tem uma frase do Augusto Cury, eu não sei em que livro que eu li, que ele fala assim: sempre que você estiver em uma disputa com uma criança, pense, quem é que você quer que vence? Você prefere vencer a disputa ou deixar o amor vencer? E isso é assim, algo que toda vez eu lembro disso. Porque numa disputa entre um adulto e uma criança, se você usar da sua força, com certeza você vai ganhar. Isso é certeza. Só que cada vez que você usa da sua força, é um pouquinho que você está se distanciando do seu filho. Exatamente agora, no momento em que ele é todo seu. Que ele tá ali para te ouvir. Que ele tá querendo absorver tudo o que você tá trazendo para ele. Imagina, gente, quando você tá mandando numa criança, faz assim, ó, fecha a mão, faz isso comigo, tá? Fecha a mão assim com bastante força, E aí imagina que vem outra pessoa, depois faz isso junto com alguém e tenta abrir. Se vocês ficarem, uma pessoa tentando abrir e a outra tentando fechar, vocês vão ficar nessa disputa o tempo todo. Ninguém consegue. Por quê? Esse daqui tá totalmente fechado. Quando você tá ali mandando, quando você tá perdendo a sua paciência com seu filho, quando você tá buscando essa obediência, ele tá assim, fazendo tanta força, porque ele precisa proteger aquilo que ele acredita. Porque ele nasceu assim, ele nasce já naturalmente querendo explorar, acreditando nele mesmo. Se você vai ali tentar brigar com isso, não vai dar em nada. Para que você consiga abrir essa mão de outra pessoa, ela precisa estar ali num clima bom, relaxada. Então a gente troca o foco, ao invés de educar pelo medo, eu vou educar pelo amor. Porque quando eu educo pelo amor, eu busco essa conexão. Nós somos seres humanos totalmente sociáveis. Quando eu busco essa conexão, os potes de amor, que são os sensos emocionais, todas as necessidades emocionais que essa criança precisa, elas vão estar preenchidas. E aí a criança, ela vai naturalmente colaborando com você. É natural isso acontecer. E a mudança acontece no nosso comportamento. Primeiro a gente muda, depois ela muda. E isso não quer dizer, eu vou falar isso muitas vezes, que a criança vai ficar sem limite. Porque nós somos o adulto da relação. E aí talvez você fale assim, nossa, Andressa, mas eu só converso com meu filho, eu não grito mais, eu já entendi que não posso gritar, eu não mostro o chinelo, mas ele não me escuta, ele tá ficando sem limite. Aí, o que é que você precisa fazer? A primeira coisa, por onde você começa? Reconhecendo o seu próprio estilo parental. Como é que você educa? Esse estilo parental, ele tá totalmente relacionado à forma que você foi educada, com a sua história, com todo o universo simbólico que você criou durante a sua vida. E ele é único. E aí a primeira coisa que você faz é reconhecer. Se você tem um padrão de comportamento que ele é mais reativo, mais autoritário, que você precisa mais de controle, ou se você é uma pessoa que foge do conflito e aí você cai na permissividade. A primeira coisa é reconhecer esse estilo parental. E aí, gente, na jornada verdadeira obediência, que vai começar no dia 19, eu vou entregar para vocês um teste, que é para vocês reconhecerem. Porque quando a gente sabe exatamente como a gente tem a possibilidade de fazer algo diferente. Então, se eu sei
que eu sou mais permissiva quando eu tô com gente me olhando, aí eu vou cuidar disso. Ou se eu sou mais autoritária, porque eu fico com medo do julgamento, eu preciso ter esse controle, eu vou cuidar disso. Então, a primeira coisa é reconhecer como você mesma é. Lembra? Quando você muda, a criança muda, tá? Vou contar uma história rapidinho aqui pra vocês, tá? Já tá dando nosso tempo, que eu vivi domingo passado, tá? Domingo. Eu levei meu filho no hospital, né? Ele teve febre desde sexta, mas foi pra casa do pai dele. E aí ele voltou, não tava mais com febre, mas como essa semana ia ter as lives, né? A gente tá preparando tudo pro evento. Falei, eu já vou levar ele no médico pra ele ser medicado. E assim eu consigo, né, levar a semana em paz. Enfim, fomos ao médico. E aí a gente tava lá no hospital e a gente tava sentado. E eu e ele, a gente tem um combinado, tá? Que não pode usar o celular em fila de espera. Nesses lugares a gente não usa, nem eu e nem ele. Então a gente tem que ali ficar conversando, se distrair. E a gente tava ali, né? E ele olhando pro lado e tal. Na frente tinha uma mãe com duas meninas que estavam ali brincando no celular. Sempre que ele vê, ele tem 5 anos, tá? Ele vira pra mim e fala assim, mãe, posso usar o celular? Eu falo, Caio, o nosso combinado é que não. Então, não. Ele para de pedir porque ele sabe que eu faço tudo que eu prometo, tá? Aí, a menininha na frente, ela tava de máscara. E ela deixou a máscara aqui no queixo. Aí a mãe virou e falou assim, coloca a máscara. A menininha nada. Põe a máscara. Nada. Põe a máscara. Você tá doida? Você quer ficar doente? Aí a menininha só olhou pra ela, não colocou a máscara. Aí a mãe virou e falou assim, coloca a máscara assim. E deu um tapa assim na mão dela. Aí a menininha regalou o olho, colocou a máscara. Aí a mãe falou assim, olha que vai ver o chinelo em casa. Passou. Aí o que aconteceu? Gente, o Caio tava com máscara. Ele começou a fazer a mesma coisa que a menininha. A mesma, gente. Ele começou a tirar a máscara. E eu percebi ele assim. Ele fazia e ele me olhava. Ele fazia e ele me olhava. Aí ele deixou a máscara igual a menininha, gente. Ele tava me testando. Ele queria ver exatamente o que eu ia fazer. Porque ele viu ali a cena acontecendo. Aí ele pôs a máscara aqui. Aí eu olhei pra ele. Falei, você tirou a máscara? Aí ele deu uma risadinha, porque ele tá numa fase que ele quer fazer trollagem, ele quer brincar. Aí ele, Aí ele olhou pra moça. Eu percebi, sabe, que ele tava fazendo e olhando pra moça, olhando pra mim, tava comparando. E eu falei, então, se você ficar sem máscara, você pode ficar doente, porque todo mundo que tá aqui tá ruim, e você pode passar a sua doença pras outras pessoas. A gente não pode ficar sem máscara aqui. Ele não colocou. Então, ó, ele não tava me obedecendo. Eu falei, ele não me obedeceu, ele só ficou ali, pensando. Se eu tivesse perdido a minha paciência, eu ia falar, esse menino tá me testando, tá muito desobediente, eu ia falar, põe a máscara agora. Mas eu fiquei quieta. Aí eu fui raciocinando o que eu ia fazer, né? Porque era importante. Falei, Caio, ficar aqui dentro sem a máscara não é aceitável. É perigoso. Eu sei que é ruim. Por que você não quer ficar com a máscara? Ele é porque é ruim de respirar. Eu falei, então, realmente é muito ruim. Então a gente põe a máscara assim. Se você fica sem ar, você puxa um pouquinho, faz... Aí fiz uma cara, já fazendo meio que uma brincadeira. Aí ele fez, me imitou. Aí eu falei assim, eu falei bobeira, né, gente? Eu falei assim, Caio, e o bom de ficar de máscara é que se alguém soltar um pum, aí eu já fui brincando. A gente não vai sentir. O que ele fez? Começou a dar risada. Aí ele foi, colocou a máscara. Percebe, gente, que eu poderia ali ter dado uma bronca, ter sido mais impositiva. Só que se eu tivesse brigado com ele, ele não ia entender o porquê. Eu ia estar buscando que ele se comportasse bem, mas ele não tem maturidade para entender que vai passar vírus para as pessoas do hospital. Então eu, como um cérebro maduro da relação, eu vou buscar alternativas. E existe, gente,
No Bússola Materna eu compartilho mais de 50 ferramentas que a gente pode usar. E tem toda uma troca, é um mindset que a gente troca, né? Para que a gente possa educar com respeito. E aí eu vou buscar uma outra forma de solucionar aquele problema. Quando você foca o seu olhar só na obediência, você não vê uma outra alternativa para a criança colaborar e para que ela se comportar bem, a não ser você bater, gritar, mostrar o chinelo, ameaçar, usar da sua raiva e da sua força por ser maior para fazer essa criança te obedecer. E assim ela não vai estar aprendendo, ela vai estar com medo de você. Então a gente troca esse olhar. A gente busca outras formas, que existem muitas formas da gente mostrar para a criança aquilo que é importante. Tem certas coisas que não são aceitáveis, mas ela não precisa sofrer para aprender. Esse é o maior foco da educação respeitosa, é você se relacionar com a criança para que ela aprenda, para que ela desenvolva valores, princípios, habilidades de vida, capacidades para que ela possa viver lá na vida adulta, mas sempre lembrando que ela é digna de respeito. E você vai estar ali cultivando dentro da sua própria casa ela entender que ela merece respeito e que a gente não cultiva a paz com a violência. A gente cultiva a paz mostrando o que é essa ciência da paz e ela parte da gente. Então, educar com respeito não é a criança que vai mudar. Lógico, ela muda, ela se torna mais colaborativa, fica uma relação muito mais gostosa. Mas quem muda mesmo somos nós. Então, não é que ela funciona, ela é um estilo de vida. É você respeitar o outro ser humano. Deixa eu só ler aqui. Ó, a Fer tá falando que o filhinho dela de 3 anos, ele quer bater por tudo. Não sei mais como fazer, já tentei castigos. A criança com menos de 4 anos, ela, a parte do cérebro que consegue racionalizar, ativa memória a longo prazo, controle de impulso, entender causa e consequência, nem começou a se desenvolver ainda. Nessa fase, a criança ela é puro impulso. E quanto mais você buscar conexão com ela e você fazer aquilo que você espera que ela faça, é a melhor forma. A criança, até os 10 anos, ela passa por 2 fases. Primeiro, ela precisa de muita conexão, muito amor e espaço ali para ela poder ser ela mesma. Quando ela completa 4 anos e meio, é o momento ali de muitas vezes a gente ter que falar um limite, de conversar, de se colocar realmente, tá? Fernanda, acho que é Fernanda, né? Vem pra jornada verdadeira obediência que você vai entender, tá bom? E participa das lives esses dias que aos pouquinhos você vai entendendo como criar essa conexão com a criança, a como realmente mostrar pra ela que a gente tá junto com ela, que a gente não tá contra ela, tá bom? Bom, gente, como melhorar então pra gente fechar aqui a live, que eu tenho que buscar meu pequeno na escola? Como que a gente pode melhorar isso da criança só te obedecer quando você perde a paciência? A primeira coisa é pare de prometer aquilo que você não vai fazer. Você ficar falando, ameaçando a criança faz com que ela desacredite das suas palavras. Se você é uma mãe que tá ali alegre, feliz, e aí você fala pro seu filho, continuando com essa brincadeira séria, tá ali, levando a vida. Aí quando ele faz algo errado, você fala, isso que você tá fazendo, séria, tá? Você mudou sua feição. Isso que você tá fazendo não é aceitável. Eu não vou deixar você me bater. Eu tô aqui com você. Você tá mostrando pra ela que aquilo é errado. E ela não precisa de outra coisa. Lembra, ela tá buscando seu amor. Se você vira pra ela e fala assim, se você continuar me batendo, eu vou bater em você, e aí você não faz. Ou, se você não vier aqui agora, eu vou embora, eu vou te deixar aí sozinho. Você tá mentindo pra ele. Ele vai perdendo a credibilidade das suas palavras. Então, sempre que você for falar algo para o seu filho, fale algo que você consegue prometer.
tá? Não adianta falar assim, vou te deixar sem televisão, mas aí depois você não aguenta, porque a televisão é sua rede de apoio ali naquele tempinho, e você vai e deixa. Então já era. Então, pare de prometer aquilo que você não faz, tá? A segunda coisa é, fale menos e haja mais. Cada vez que você fica dando um monte de sermão pra criança, ela para de te escutar. Fale menos e haja mais. Ele não tá se comportando bem, eu vou guardar essa bola, porque tá machucando, não tá adequado, tá chutando forte. Pega a bola e guarda. A criança vai chorar, vai espernear, vai ficar frustrada? Vai, mas você está agindo. Não precisa ficar dando sermão, tá? E a última coisa que eu quero deixar aqui pra vocês é seja o exemplo. Então, se você espera que o seu filho saiba se regular emocionalmente, seja o exemplo. Se você espera que ele saiba lidar com suas frustrações, lide com as suas. Que ele fale de uma maneira, se comunique com respeito, faça isso você. Seja o adulto que você espera que o seu filho se torne. E se você não tem essas habilidades ainda dá tempo de desenvolver. Graças a Deus, o nosso cérebro, neurociência já comprova que é plástico, a gente pode mudar. É mais difícil do que uma criança, mas a gente pode aprender algo novo, a gente pode se transformar, tá bom? Gente, o tema da nossa live tá chegando a fim. Amanhã eu estarei aqui novamente junto com vocês às 17 horas. O tema da live de amanhã, deixa eu pegar aqui. Amanhã nós vamos falar sobre a geração mimimi, tá? Esse é o nosso tema de amanhã, durante essa semana até sexta. E depois na próxima semana eu vou estar aqui fazendo um esquenta para a Jornada Verdadeira Obediência, que começa no dia 19. Se você ainda não se inscreveu, o link está na minha bio, tá bom? Bom, gente, muito obrigada por vocês terem ficado aqui. Um bom fim de noite. E quem tá assistindo a gravação dessa live, deixa aqui nos comentários pra mim dúvidas, seu insight, porque eu quero muito saber, tá bom? Um beijo, gente. Fica com Deus.